A mesa inteira a humilhou, até que o milionário ficou de pé e disse: "Peçam desculpas agora." O sol de março batia forte nas janelas do Hospital São Paulo, quando Clara Santos recebeu a ligação que mudaria sua vida. Era uma terça-feira comum, e ela acabara de terminar seu plantão de 12 horas na UTI neonatal, onde trabalhava como enfermeira há 3 anos. "Clara Santos?" A voz do outro lado da linha soava formal e distante. "Sim, sou eu." Clara ajustou o uniforme branco amarrotado e se sentou em uma das cadeiras do corredor do hospital. "Aqui é da Fundação Esperança Vida. Você participou do nosso sorteio durante a campanha de vacinação em sua clínica no mês passado?" Clara franziu a testa, lembrando-se vagamente de ter preenchido um cupom durante uma das campanhas comunitárias que organizava na cidade Tiradentes, onde vivia. "Sim, lembro-me. Tenho o prazer de informar que você foi sorteada para participar do nosso jantar beneficente anual, que acontecerá no próximo sábado, no Hotel Copacabana Palace, em São Paulo. É um evento da alta sociedade para a arrecadação de fundos para hospitais públicos." Clara quase deixou o telefone cair. "Desculpe, pode repetir?" A mulher repetiu a informação, explicando que Clara havia ganhado um convite completo, incluindo transporte e uma ajuda de custo para a vestimenta adequada ao evento. Era como se tivesse ganhado na loteria, mas ao mesmo tempo, um frio na barriga a tomou. Depois de desligar, Clara ficou parada no corredor movimentado do hospital, ouvindo o barulho familiar dos equipamentos médicos e as conversas entre colegas. Cidade Tiradentes para o Copacabana Palace parecia uma distância de anos-luz, não apenas quilômetros. "Clara, que cara é essa?" Sua colega Fernanda se aproximou, ainda de jaleco. "Parece que viu um fantasma." "Pior que isso, Fer. Acho que vou ter que jantar com eles." Clara contou sobre o sorteio e o convite. Fernanda arregalou os olhos. "Menina, você sabe que tipo de gente frequenta esses eventos, né? A nata da sociedade paulistana, empresários, políticos, socialites." "Exatamente o que me preocupa." Clara suspirou pensando em sua pequena casa na periferia, dividida com a mãe aposentada e o irmão mais novo. "Não sei nem como me comportar nesse meio. Mas que oportunidade incrível. Pensa só, Clara. Você trabalha tanto, faz um trabalho tão importante aqui no hospital e na comunidade. Merece isso e muito mais." Nos dias seguintes, Clara viveu uma montanha-russa de emoções. Por um lado, estava animada com a possibilidade de conhecer pessoas influentes que poderiam ajudar nas causas sociais que tanto defendia. Por outro, a ansiedade de não se encaixar no ambiente a consumia. Na quinta-feira, com a ajuda de custo que recebeu, foi a um shopping na região central de São Paulo. Nunca havia entrado em lojas tão elegantes. Escolheu um vestido azul marinho simples mas elegante, sapatos pretos de salto médio e emprestou uma bolsa pequena de uma vizinha. "Você está linda, filha", disse sua mãe, Dona Maria, enquanto ajudava Clara a se arrumar no sábado à noite. "Lembra que você é enfermeira, salvou muitas vidas. Tem tanto valor quanto qualquer uma dessas madames." Clara olhou-se no espelho pequeno de seu quarto. O vestido caía bem em seu corpo esguio, e ela havia feito escova no cabelo castanho, que agora brilhava sob a luz do abajur. Estava bonita, mas sentia-se como uma atriz, se preparando para um papel que não sabia interpretar. O motorista chegou pontualmente às 7 da noite. Era um homem simpático, de meia-idade, que conversou com Clara durante todo o trajeto até o hotel, ajudando-a a relaxar um pouco. "Primeira vez em um evento assim?" perguntou ele, olhando pelo retrovisor. "É tão óbvio assim?" Clara riu nervosamente. "Não se preocupe, a senhorita tem classe natural. Só seja você mesma." Quando chegaram ao Hotel Copacabana Palace, Clara sentiu as pernas tremerem. O edifício imponente, iluminado e cheio de carros de luxo na entrada parecia um cenário de filme. Homens de smoking e mulheres com vestidos caríssimos caminhavam em direção à entrada principal. Clara respirou fundo, agradeceu ao motorista e caminhou em direção ao salão de eventos, tentando manter a postura ereta e a cabeça erguida, como Dona Maria sempre lhe ensinara. O salão de eventos do Copacabana Palace estava magnificamente decorado. Lustres de cristal pendiam do teto alto, iluminando mesas redondas cobertas com toalhas brancas impecáveis e arranjos de flores que custavam mais do que o salário mensal de Clara.
O ambiente ecoava com conversas em tom baixo, risos discretos e o tilintar de taças de champanhe. Clara parou na entrada, observando a cena com uma mistura de fascínio e intimidação. Nunca havia visto tanta elegância reunida em um só lugar. As mulheres usavam joias que brilhavam sob as luzes, vestidos que claramente eram de grife internacional, e os homens exalavam poder em seus smokings perfeitamente ajustados. Um garçom elegante se aproximou com uma bandeja de champanhe. Clara aceitou uma taça, mais para ter algo em que se apoiar do que por vontade de beber. Primeira vez aqui, uma voz masculina soou atrás dela. Clara se virou e viu um homem de aproximadamente 40 anos, alto, cabelos grisalhos nas têmporas e olhos escuros penetrantes. Usava um smoking que parecia ter sido feito sob medida para seu físico atlético. Sim, é. Clara sorriu timidamente. Sou Clara Santos. Rafael Montenegro. Ele estendeu a mão, e quando Clara a apertou, sentiu a firmeza de quem estava acostumado a comandar. Bem-vinda. Como chegou até aqui? Fui sorteada. Trabalho como enfermeira e participei de uma campanha da Fundação Esperança Vida. Clara notou que ele a observava com interesse genuíno, diferente dos olhares avaliativos que havia recebido até então. Que trabalho admirável! O setor de saúde é fundamental e, infelizmente, pouco valorizado no nosso país. Rafael sinalizou para um garçom passar com canapés. Experimenta, são deliciosos. Enquanto conversavam, Clara começou a relaxar. Rafael parecia genuinamente interessado em seu trabalho, fazendo perguntas inteligentes sobre os desafios do sistema público de saúde e as campanhas de vacinação que ela organizava na cidade Tiradentes. Permitam-me que me apresente. Uma voz feminina interrompeu a conversa. Uma mulher loira, de aproximadamente 50 anos, com um vestido vermelho chamativo e um colar de pérolas que certamente custava uma fortuna, se aproximou. Sou Beatriz Almeida, esposa de Carlos Almeida, do grupo Almeida Construções. Prazer, Beatriz. Esta é Clara Santos, enfermeira. Rafael fez as apresentações. Beatriz olhou Clara de cima a baixo, seu sorriso se tornando forçado. Ah, que interessante. E como uma enfermeira conseguiu um convite para este evento? Fui sorteada por uma fundação, Clara respondeu, sentindo a mudança no tom da conversa. Sorteada. Beatriz repetiu a palavra como se fosse algo duvidoso. Que democrático da fundação. Outras mulheres se aproximaram, claramente atraídas pela conversa. Clara reconheceu o padrão. Todas usavam roupas caríssimas, joias deslumbrantes e tinham aquela postura estudada da alta sociedade brasileira. Beatriz, quem é sua nova amiga? Perguntou uma morena de cabelos presos em um coque sofisticado. Esta é Clara. Ela é enfermeira e foi sorteada para estar aqui. O tom de Beatriz deixava claro o que pensava sobre isso. Que fofo! Exclamou outra, uma ruiva de meia-idade. Como num concurso de televisão. Clara sentiu as bochechas esquentarem. O comentário havia soado condescendente, e ela percebeu que estava se tornando objeto de curiosidade e possivelmente de divertimento para aquelas mulheres. E onde você comprou esse vestido, querida? Perguntou Beatriz, com um sorriso que não chegava aos olhos. Está charmoso. No shopping center, Clara respondeu honestamente, tentando manter a dignidade. As mulheres trocaram olhares significativos, e Clara ouviu alguns sussurros abafados. Rafael, que havia se afastado momentaneamente para cumprimentar alguém, ainda não havia retornado. Que doce, disse a ruiva. Deve ter sido toda uma aventura para você chegar até aqui, vindo da... Onde mesmo? Cidade Tiradentes, Clara respondeu, erguendo o queixo com orgulho. Nossa! A morena do coque fingiu surpresa. Que corajosa da fundação fazer esse tipo de... integração social. O termo soou como um tapa na cara de Clara. Ela percebeu que estava sendo tratada como um projeto de caridade, uma curiosidade exótica, em meio àquelas mulheres da elite paulistana. Com licença, Clara murmurou, tentando se afastar do grupo. Espere, querida, disse Beatriz, segurando delicadamente seu braço. Estamos apenas conhecendo você melhor. Deve ser fascinante trabalhar com pessoas necessitadas. A forma como disse pessoas necessitadas fez Clara perceber que, aos olhos daquelas mulheres, ela própria
era uma dessas pessoas. O constrangimento se transformou em uma mistura de raiva e humilhação que ela lutou para controlar. O jantar foi anunciado, e todos se dirigiram às suas respectivas mesas. Clara verificou seu cartão e descobriu que estava na mesa número 5, uma das centrais do salão. Seu coração disparou quando percebeu que Beatriz e suas amigas também estavam na mesma mesa, junto com seus maridos, homens poderosos do cenário empresarial brasileiro. "Que coincidência maravilhosa!" exclamou Beatriz com falso entusiasmo. "Vamos poder conversar mais." Clara se sentou na cadeira designada, entre um senhor de cabelos brancos que se apresentou como Dr. Henrique, um renomado cardiologista, e uma senhora elegante chamada Mônica, esposa de um grande empresário do agronegócio. Do outro lado da mesa redonda, as mulheres que a haviam abordado antes se acomodaram como predadoras, observando sua presa. "Então, Clara", começou Beatriz depois que os garçons serviram o primeiro prato, um carpaccio de salmão com alcaparras que custava mais do que Clara ganhava em um dia. "Conte-nos sobre seu trabalho. Deve ser muito gratificante ajudar os menos favorecidos." "Trabalho principalmente na UTI neonatal e organizo campanhas de vacinação na minha comunidade", Clara respondeu, tentando manter a voz firme. "É um trabalho que salva vidas." "Que nobre", disse a ruiva, cujo nome era Patrícia. "Mas deve ser deprimente lidar com tanta pobreza e doença o tempo todo." Dr. Henrique, que estava ao lado de Clara, franziu a testa. "Na verdade, o trabalho de enfermagem é fundamental. Sem bons profissionais como Clara, nós médicos não conseguiríamos..." "Oh, claro, doutor." Beatriz o interrompeu com um sorriso forçado. "Não estamos questionando a importância do trabalho. Apenas achamos interessante ter alguém de um background tão diferente aqui conosco." "Diferente como?" Clara perguntou, sua paciência começando a se esgotar. "Bem, querida", disse Mônica, brincando com seu colar de diamantes, "você deve entender que este evento normalmente reúne pessoas de um certo nível social. Empresários, médicos renomados, políticos, pessoas que contribuem significativamente para a sociedade através de seus negócios e investimentos." "E eu contribuo salvando vidas", Clara replicou, seus olhos brilhando de indignação. "Claro, claro", disse Patrícia condescendente. "Mas há diferentes tipos de contribuição, não é? Nós, por exemplo, movimentamos a economia, geramos empregos, pagamos impostos que mantêm o sistema público funcionando." O marido de Beatriz, Carlos, um homem corpulento com uma corrente de ouro no pescoço, se inclinou para a frente. "A menina tem que entender sua posição, querida. Vocês são importantes, sim, mas numa função mais operacional, digamos assim." Clara sentiu o sangue ferver em suas veias. "Operacional? Não leve a mal", disse Carlos, cortando seu segundo prato com precisão cirúrgica. "Mas vocês executam o trabalho. Nós planejamos, investimos, tomamos as decisões que realmente importam. É uma hierarquia natural da sociedade." "Carlos tem razão", concordou o outro homem da mesa. "Cada um tem seu papel. O importante é conhecer seu lugar." Clara olhou ao redor da mesa e viu os sorrisos condescendentes, os olhares de superioridade mal disfarçada. Pela primeira vez na vida, sentiu-se genuinamente pequena, não por sua origem ou condição financeira, mas pela crueldade gratuita daquelas pessoas. "Imagino que deve ser difícil para você se adaptar a um ambiente como este", disse Beatriz, fingindo preocupação. "As regras sociais, os protocolos, deve ser muito confuso." "Na verdade", Clara respondeu, sua voz tremendo ligeiramente, "o que acho confuso é como pessoas tão privilegiadas podem ser tão pequenas de espírito." Um silêncio constrangedor tomou conta da mesa. As expressões mudaram instantaneamente de condescendência para choque e depois para indignação. "Como ousa?", sibilou Beatriz. "Nós fomos educadas e gentis com você." "Gentis?" Clara riu amargamente. "Vocês me trataram como um animal no zoológico desde que cheguei aqui." "Olha aqui, mocinha", disse Carlos apontando o dedo para Clara. "Você está aqui por caridade. Não se esqueça disso. Devia estar agradecida pela oportunidade de sentar-se à nossa mesa." As vozes na mesa começaram a se elevar, atraindo olhares de outras mesas próximas. Clara sentia-se encurralada, como um animal ferido cercado por predadores. As lágrimas ameaçavam aparecer,
mas ela se recusava a dar a satisfação de vê-la chorar para aquelas pessoas cruéis. Você precisa aprender sobre respeito, disse Patrícia, sua voz aguda cortando o ar. Pessoas como você deveriam ser gratas por estarem aqui, não arrogantes. Pessoas como eu, Clara repetiu, sua voz carregada de dor e raiva contida. Sim, disse Mônica com desdém. Pessoas que precisam de sorteios para ter acesso a lugares como este, que compram roupas em shopping popular e acham que isso as torna adequadas para conviver conosco. Dr. Henrique tentou intervir novamente. Por favor, isso está indo longe demais. Doutor, o senhor é muito bondoso, disse Beatriz, mas algumas pessoas precisam entender seu lugar na sociedade. Não podemos permitir que pensem que são iguais a nós só porque ganharam um convite. Clara se levantou lentamente, suas mãos tremendo de indignação. Sabem de uma coisa? Vocês têm razão. Eu não sou como vocês. Graças a Deus. Sente-se, ordenou Carlos com autoridade. Você está fazendo um espetáculo. Não, Clara disse, sua voz finalmente firme e clara. Vocês é que são um espetáculo. Um espetáculo de mediocridade humana disfarçada de elegância. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Outras mesas haviam parado de conversar e observavam a cena. Clara percebeu que havia chegado ao limite e que não conseguiria mais permanecer naquele ambiente tóxico. Foi então que uma voz masculina, profunda e autoritária, cortou o silêncio como uma lâmina. Peçam desculpas. Agora. Todos se viraram para ver Rafael Montenegro de pé ao lado da mesa, suas mãos apoiadas no encosto da cadeira vazia, ao lado de Clara. Sua expressão era de uma frieza que Clara nunca havia visto antes, seus olhos escuros brilhando com uma autoridade que fez todos os presentes engolirem em seco. Rafael, Beatriz gaguejou, sua arrogância anterior evaporando instantaneamente. Nós não... Eu disse para pedirem desculpas, Rafael repetiu, sua voz ainda mais baixa e ameaçadora. Estive observando esta vergonhosa demonstração de pequenez por tempo suficiente. Carlos tentou recuperar a compostura. Montenegro, você não entende a situação. Esta moça foi desrespeitosa. O que eu entendo, Rafael o interrompeu, sem sequer olhar para ele, é que presenciei um grupo de pessoas que se consideram a elite da sociedade brasileira, humilhando uma profissional dedicada que salva vidas todos os dias. Ele caminhou lentamente ao redor da mesa, e Clara notou que cada pessoa baixava os olhos quando ele passava. Havia algo nele que irradiava poder real, não o tipo de poder baseado em dinheiro e posição social, mas algo mais profundo e genuíno. Clara Santos, Rafael continuou, agora olhando diretamente para ela, é uma enfermeira especializada que trabalha na UTI neonatal de um dos melhores hospitais de São Paulo. Ela organiza campanhas de vacinação que já salvaram centenas de vidas na periferia da cidade. Ele parou atrás da cadeira de Beatriz, que havia empalidecido visivelmente. Beatriz, você, que nunca trabalhou um dia sequer na vida e cuja maior contribuição para a sociedade foi organizar chás beneficentes para se exibir, como ousa questionar o valor de alguém que dedica sua vida a salvar outras vidas? Rafael, por favor, murmurou Beatriz. E você, Carlos? Rafael se virou para o empresário, que herdou a empresa do pai e a quase levou à falência 2 vezes, como se atreve a falar sobre hierarquia social para uma mulher que se formou em enfermagem estudando à noite e trabalhando durante o dia para sustentar a família. O silêncio era absoluto agora. Clara percebeu que pessoas de outras mesas haviam se levantado para observar a cena e que Rafael Montenegro era claramente alguém de extrema importância naquele ambiente. Agora, Rafael disse, sua voz ecoando pelo salão, todos vocês vão pedir desculpas para Clara Santos e vão fazer isso com a sinceridade que uma mulher de sua dignidade merece. O silêncio no salão era tão profundo que Clara podia ouvir os batimentos do próprio coração. Rafael Montenegro permanecia de pé, imponente, aguardando que suas palavras fossem obedecidas. Ao redor da mesa, os rostos que momentos antes exibiam arrogância e desdém, agora mostravam uma mistura de medo e constrangimento. Beatriz foi a primeira a se mexer, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto brincava nervosamente com o colar de pérolas. Clara, talvez eu tenha sido um pouco indelicada. Um pouco? Rafael arqueou uma sobrancelha,
sua expressão permanecendo gélida. Eu peço desculpas, Beatriz murmurou, evitando olhar diretamente para Clara. Minhas palavras foram inapropriadas. Patrícia, visivelmente desconfortável, limpou a garganta. Sim, eu também. Lamento se houve algum mal-entendido. Não houve mal-entendido algum, Rafael cortou friamente. Houve crueldade deliberada e preconceito explícito. Próximo. Carlos tentou manter algum vestígio de dignidade, mas sua voz saiu estrangulada. Talvez eu tenha me expressado de forma inadequada. Peço desculpas, senhorita Clara. Um por um, todos na mesa foram obrigados a se desculpar, suas palavras soando vazias e forçadas. Mas Clara percebia que Rafael não se satisfazia com menos que isso. O que a impressionava não era apenas o poder que ele exercia sobre aquelas pessoas, mas a sinceridade com que defendia sua dignidade. Quando todos terminaram, Rafael finalmente se dirigiu diretamente a Clara. Lamento profundamente que você tenha sido submetida a essa experiência degradante. Este evento deveria celebrar pessoas como você, não humilhá-las. Clara, que havia permanecido em silêncio durante toda a cena, finalmente encontrou sua voz. Obrigada, Rafael. Mas não precisava... Precisava sim. Ele estendeu o braço para ela. Permitiria que eu a acompanhasse até uma mesa onde possa desfrutar do resto da noite com pessoas que a tratarão com o respeito que merece? Clara hesitou por um momento, olhando para as faces constrangidas ao redor da mesa. Havia uma parte dela que queria simplesmente sair dali e voltar para casa, para o conforto familiar de sua pequena casa na cidade de Tiradentes. Mas havia também uma voz mais forte que lhe dizia para não fugir, para não dar a satisfação àquelas pessoas de vê-la partir humilhada. Sim, ela respondeu, aceitando o braço oferecido. Enquanto caminhavam pelo salão, Clara notou os sussurros e olhares que os seguiam. Algumas pessoas pareciam chocadas com a cena que presenciaram, outras mostravam aprovação discreta. Rafael a conduziu até uma mesa próxima ao palco, onde um grupo menor de pessoas os aguardava. Clara, gostaria de apresentá-la a alguns amigos, disse Rafael, puxando uma cadeira para ela. Dr. Paulo Mendes, diretor do Hospital Sírio-Libanês, doutora Ana Beatriz, pediatra e coordenadora de várias ONGs de saúde infantil, e professor João Carlos, da Faculdade de Medicina da USP. As apresentações foram calorosas e genuínas. Clara se sentiu imediatamente mais à vontade quando percebeu que essas pessoas estavam realmente interessadas em seu trabalho e experiências. Rafael nos contou sobre seu trabalho na UTI neonatal, disse Dr. Paulo. É uma área que exige muita dedicação e competência técnica. Como você lida com a pressão emocional? Clara se viu envolvida em uma conversa estimulante sobre medicina, políticas públicas de saúde e os desafios do sistema hospitalar brasileiro. Era exatamente o tipo de discussão que ela adorava, onde podia contribuir com sua experiência prática e aprender com a perspectiva de outros profissionais. É incrível como sua perspectiva da linha de frente complementa nossa visão administrativa, comentou doutora Ana Beatriz. Deveríamos ter mais enfermeiros em posições de consultoria e planejamento de políticas públicas. Pela primeira vez desde que chegara ao evento, Clara se sentia valorizada por sua competência profissional, não julgada por sua origem social. Enquanto a conversa fluía, ela ocasionalmente observava Rafael, tentando entender quem era realmente aquele homem que havia se levantado em sua defesa de forma tão contundente. Durante uma pausa na conversa, quando os outros estavam discutindo os detalhes de um projeto de telemedicina, Rafael se inclinou ligeiramente em direção a Clara. Como está se sentindo? Perguntou em voz baixa. Melhor, ela admitiu. Muito melhor. Mas ainda estou tentando processar tudo o que aconteceu. E tentando entender por que você fez aquilo. Rafael sorriu, e foi a primeira vez que Clara viu uma expressão genuinamente calorosa em seu rosto. Porque o que estava acontecendo era errado. E porque admiro pessoas que dedicam suas vidas a ajudar os outros, ao invés de apenas se preocuparem em manter aparências sociais. O jantar prosseguiu de forma muito mais agradável na nova mesa. Clara descobriu que Dr. Paulo havia começado a carreira em um hospital público da periferia de São Paulo, Doutorara. Ana Beatriz trabalhava regularmente como voluntária em clínicas comunitárias.
E professor João Carlos desenvolvia programas de extensão universitária para levar atendimento médico a áreas carentes. É refrescante encontrar alguém que realmente entende os desafios do dia a dia, disse professor João Carlos, referindo-se aos relatos de Clara sobre as dificuldades de recursos na UTI neonatal. A teoria é uma coisa, mas a prática nos ensina lições que nenhum livro pode transmitir. Enquanto isso, Clara não conseguia deixar de notar como Rafael participava atentamente das discussões, demonstrando conhecimento surpreendente sobre questões de saúde pública e políticas sociais. Não era o tipo de interesse superficial que muitos empresários mostravam por questões sociais, apenas para polir sua imagem pública. Havia uma profundidade em seus comentários que sugeria envolvimento real. Durante a sobremesa, a curiosidade de Clara finalmente venceu. Rafael, posso perguntar qual é exatamente seu trabalho? Você demonstra conhecer muito sobre saúde pública. Os outros na mesa sorriram, trocando olhares que sugeriam que sabiam algo que Clara não sabia. Rafael é modesto demais para falar sobre isso, disse Dr. Paulo com um sorriso. Mas ele é um dos maiores investidores em projetos de saúde pública do país. Sua fundação financiou a construção de 3 hospitais públicos nos últimos 5 anos. Clara piscou, surpresa. Sua fundação? A Fundação Montenegro para a Saúde e Educação, explicou doutora Ana Beatriz. Eles não só constroem hospitais, mas também financiam bolsas de estudo para profissionais de saúde e programas de capacitação em comunidades carentes. Rafael pareceu ligeiramente constrangido com a atenção. É um trabalho em equipe. Tenho a sorte de poder contribuir financeiramente, mas são pessoas como vocês que fazem o trabalho real acontecer. Clara o olhou com nova compreensão. A Fundação Esperança Vida é sua? Uma das organizações que apoiamos, Rafael confirmou. Quando soube que haviam sorteado uma enfermeira de UTI neonatal, fiquei curioso para conhecê-la. Não imaginava que encontraria alguém tão dedicada, nem que presenciaria uma demonstração tão lamentável de preconceito. A música começou a tocar, sinalizando que a parte formal do jantar estava terminando e que haveria dança. Casais começaram a se mover em direção à pequena pista de dança, montada em uma das extremidades do salão. Clara, Rafael se levantou e estendeu a mão. Me concederia esta dança? Clara hesitou. Não era exatamente uma dançarina experiente, e certamente nunca havia dançado em um ambiente tão elegante. Mas algo no olhar de Rafael a encorajou. Eu não sou muito boa nisso, ela admitiu, aceitando sua mão. Nem eu, ele sorriu. Mas acho que sobreviveremos. Na pista de dança, com a música suave tocando ao fundo, Rafael a conduziu gentilmente. Ele era um dançarino competente, mas não exibia, permitindo que Clara se sentisse confortável enquanto encontrava o ritmo. Posso fazer uma pergunta pessoal? Rafael disse enquanto dançavam. Depois de tudo que aconteceu esta noite, acho que você ganhou esse direito. Clara respondeu com um sorriso tímido. Por que escolheu enfermagem? Especificamente UTI neonatal? Clara pensou por um momento antes de responder. Quando eu tinha 16 anos, meu irmão mais novo nasceu prematuro. Passou 2 meses na UTI neonatal. Vi como as enfermeiras não apenas cuidavam dele medicamente, mas como davam esperança e apoio para minha mãe, que estava desesperada. Elas salvaram não só a vida dele, mas mantiveram nossa família unida durante o período mais difícil de nossas vidas. E seu irmão? Hoje tem 15 anos e é o melhor aluno da escola. Clara sorriu com orgulho. Quer estudar medicina. Diz que quer retribuir o que fizeram por ele. Rafael parou de dançar por um momento, olhando diretamente nos olhos dela. Você é extraordinária, Clara Santos. Havia algo na forma como ele disse isso que fez o coração de Clara acelerar. Não era apenas um elogio cortês, mas uma declaração carregada de sinceridade e algo mais que ela não conseguia identificar completamente. Não sou extraordinária, ela disse suavemente. Apenas faço o meu trabalho. É exatamente isso que a torna extraordinária, Rafael respondeu, recomeçando a dança. Em um mundo cheio de pessoas como as que conheceu esta noite, você escolheu dedicar sua vida a salvar outras vidas, sem esperar reconhecimento ou recompensa, além da satisfação de fazer a diferença. Clara sentiu-se corar. Não estava acostumada a esse tipo de atenção.
especialmente não de um homem como Rafael Montenegro, poderoso, bem-sucedido e claramente fora de sua liga social. E você? Ela perguntou, tentando mudar o foco da conversa. Por que decidiu investir em saúde pública? Deve haver outras áreas mais lucrativas. Rafael ficou em silêncio por um momento, e Clara percebeu que havia tocado em algo profundo. Porque já estive do outro lado, ele disse finalmente. Nem sempre tive privilégios, Clara. E nunca me esqueci de onde vim. A música havia mudado para uma balada mais lenta, e Rafael ajustou o ritmo da dança, puxando Clara um pouco mais perto. Ela podia sentir o calor de sua mão em suas costas e perceber o aroma sutil de seu perfume masculino. Nem sempre teve privilégios, Clara repetiu genuinamente curiosa. É difícil imaginar isso vendo você aqui. Rafael sorriu, mas havia uma melancolia em seus olhos. Nasci em Heliópolis, Clara, a maior favela de São Paulo. Clara parou de dançar chocada. Sério? Minha mãe era faxineira, trabalhava em 3 empregos diferentes. Meu pai... Bem, ele saiu de cena quando eu tinha 8 anos. Rafael continuou dançando suavemente, como se contar aquela história fosse doloroso, mas necessário. Cresci vendo minha mãe sair de casa às 5 da manhã e voltar às 10 da noite, exausta. Clara sentiu uma conexão imediata. E como você... Estudei. Muito. Ganhei uma bolsa para estudar em uma escola particular no centro da cidade. Acordava às 4 da manhã, pegava 3 ônibus, assistia às aulas, trabalhava à tarde em um escritório de advocacia como office boy e estudava até altas horas. Rafael sorriu tristemente. Meus colegas de classe nunca souberam de onde eu vinha. Eu tinha vergonha. E sua mãe? Morreu quando eu estava na faculdade. Câncer. Não tivemos dinheiro para tratamento particular. E o SUS... Bem, você sabe como funciona. A voz de Rafael se tornou mais tensa. Ela morreu numa fila de espera para uma quimioterapia. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Rafael, eu sinto muito. Foi aí que decidi que, se algum dia tivesse dinheiro, investiria em saúde pública. Ninguém deveria perder a mãe porque não pode pagar por tratamento médico. Eles dançaram em silêncio por alguns momentos, a música envolvendo-os, enquanto Clara processava essa revelação. O homem que havia defendido com tanta ferocidade, que comandava respeito absoluto naquele salão, tinha origens muito similares às suas. Como construiu tudo isso? Ela perguntou finalmente. Trabalho, muito trabalho. Me formei em economia pela FGV com bolsa integral. Comecei como analista júnior em um banco de investimentos. Trabalhava 18 horas por dia. Aos poucos fui subindo, aprendi a investir, criei minha própria empresa de consultoria financeira. Rafael pausou. E nunca me esqueci de onde vim. Por isso você me defendeu hoje. Não só por isso. Rafael parou de dançar novamente e olhou diretamente para ela. Te defendi porque você me lembra de tudo que admiro em uma pessoa. Coragem, dignidade, dedicação a algo maior que si mesma. Clara sentiu seu coração acelerar. Havia algo na intensidade do olhar de Rafael que a fazia sentir como se estivesse à beira de algo importante e assustador ao mesmo tempo. Rafael, Clara, ele a interrompeu suavemente. Sei que somos de mundos diferentes. Sei que você provavelmente pensa que sou apenas mais um empresário rico tentando impressionar uma mulher bonita. Não penso isso, ela disse rapidamente. Então o que pensa? Clara respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Penso que você é a pessoa mais surpreendente que já conheci. Penso que há muito mais em você do que aparenta. E penso que... Ela hesitou. Que estou um pouco assustada com o que estou sentindo. Rafael sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que transformou completamente sua expressão. Eu também estou assustado. A música terminou, mas eles permaneceram parados no meio da pista de dança, olhando um para o outro. Ao redor deles, outros casais continuavam dançando, conversas animadas enchiam o ambiente, mas Clara sentia como se estivessem em uma bolha privada. Posso levá-la para casa? Rafael perguntou. Clara assentiu, não confiando em sua voz para responder. Eles voltaram à mesa para se despedir dos novos amigos de Clara, que claramente haviam percebido a química entre os dois e os cumprimentaram com sorrisos nouedores. Foi um prazer conhecê-la, Clara, disse Dr. Paulo apertando sua mão.
Espero que possamos conversar mais sobre seus projetos comunitários. Tenho certeza de que há formas da nossa instituição apoiar seu trabalho. E eu gostaria muito de convidá-la para conhecer nossa clínica infantil, acrescentou doutora Ana Beatriz. Sempre precisamos de enfermeiras experientes para nossos programas de voluntariado. Clara saiu do hotel se sentindo completamente diferente de quando havia chegado. Não era apenas o vestido elegante ou a noite no Copacabana Palace. Era uma sensação de que sua vida havia mudado fundamentalmente nas últimas horas. O carro de Rafael era elegante, mas discreto. Um BMW preto com interior de couro bege. Ele mesmo dirigia, recusando os serviços do motorista que Clara havia visto esperando na entrada do hotel. Prefiro dirigir quando preciso pensar, ele explicou, enquanto saíam do estacionamento do Copacabana Palace. O trânsito de sábado à noite em São Paulo estava relativamente tranquilo, e eles seguiram pela Marginal Pinheiros em direção à zona leste da cidade. Clara deu as direções para sua casa, consciente da distância não apenas geográfica, mas social, entre o luxuoso hotel e a cidade Tiradentes. Pode me contar mais sobre seu trabalho na comunidade? Rafael perguntou enquanto dirigia. Dr. Paulo mencionou projetos comunitários. Clara relaxou no assento de couro, sentindo-se mais confortável para falar sobre algo que conhecia bem. Organizo campanhas de vacinação nos fins de semana. Vamos de casa em casa, especialmente nas áreas onde as mães têm dificuldade de chegar aos postos de saúde. É trabalho voluntário? Sim. Eu e algumas colegas da enfermagem nos organizamos. Conseguimos algumas doações de material, mas na maioria das vezes compramos com nosso próprio dinheiro. Clara olhou pela janela, vendo as luzes da cidade passando. O que mais me motiva são as crianças. Você vê uma criança saudável por causa de uma vacina que você aplicou e... não há dinheiro que pague essa sensação. Rafael sorriu. Quantas crianças vocês já vacinaram? No último ano, cerca de 1.200. Clara disse com orgulho evidente em sua voz. 1.200. Rafael repetiu claramente impressionado. E vocês fazem isso todo fim de semana? Não todo. Dependemos de quando conseguimos os recursos e a disponibilidade das colegas. O ideal seria ter mais apoio, mais material, talvez até uma van equipada para chegar às áreas mais difíceis. Rafael ficou em silêncio por alguns momentos, claramente absorto em pensamentos. Clara se perguntou se havia falado demais sobre seu trabalho, se talvez ele estivesse se arrependendo de ter se oferecido para levá-la em casa. Clara, Rafael disse finalmente, você já pensou em expandir esse trabalho? Estruturar de forma mais profissional? Sonho com isso, ela admitiu. Mas seria necessário muito investimento, organização. Não temos recursos nem estrutura. E se tivessem? Clara o olhou curiosa. O que quer dizer? Estou pensando em voz alta, mas... A Fundação Montenegro sempre busca projetos para apoiar. Projetos liderados por pessoas competentes, apaixonadas pelo que fazem, com um histórico comprovado de resultados. O coração de Clara disparou. Você está sugerindo... Estou sugerindo que gostaria de conhecer melhor seu trabalho, ver de perto o que vocês fazem, entender as necessidades, talvez discutir formas de apoio. Clara sentiu uma mistura de empolgação e nervosismo. Rafael, isso seria incrível, mas eu não quero que você sinta que precisa me ajudar por causa de... Por causa do quê? Do que aconteceu hoje à noite, da forma como você me defendeu. Não quero que se sinta obrigado a... Rafael parou o carro no sinal vermelho e se virou para olhá-la diretamente. Clara, minha fundação investe em projetos há 5 anos. Nunca, nem uma única vez, tomei uma decisão de investimento, baseada em sentimentos pessoais. Tenho uma equipe de análise, critérios rigorosos, processos de avaliação. Então estou interessado no seu projeto porque é exatamente o tipo de iniciativa que buscamos, liderado por alguém da própria comunidade, com resultados práticos mensuráveis, focado em prevenção e impacto social real. O sinal abriu e ele voltou a dirigir. O fato de ter me interessado pessoalmente por você é uma questão completamente separada. Clara sentiu o rosto esquentar. Se interessou pessoalmente por mim? Rafael sorriu, e ela percebeu que ele também estava um pouco nervoso. Acho que isso ficou bastante óbvio durante a dança. Eles estavam entrando na cidade Tiradentes agora,
E Clara viu Rafael observar atentamente as ruas, as casas simples, o movimento noturno da periferia. Não havia julgamento em seu olhar, apenas curiosidade e talvez nostalgia. É bem diferente de Heliópolis? Clara perguntou. Diferente, mas familiar, Rafael respondeu. O cheiro, os sons, a sensação de comunidade. Isso nunca sai completamente de você. Clara indicou sua rua, e Rafael estacionou em frente à pequena casa de 2 pavimentos onde ela morava com a mãe e o irmão. A casa estava em uma fileira de outras casas similares, todas com muros baixos e pequenos jardins frontais. Chegamos, Clara disse, mas nenhum dos dois fez movimento para sair do carro. Clara, Rafael disse, desligando o motor, gostaria de vê-la novamente, não apenas para discutir projetos da fundação, mas pessoalmente. Clara olhou para a janela iluminada de sua casa, onde sabia que Dona Maria provavelmente a esperava acordada, para ouvir todos os detalhes da noite. Olhou para Rafael, este homem extraordinário que havia entrado em sua vida de forma tão inesperada e dramática. Eu gostaria disso também, ela disse suavemente. 3 semanas haviam se passado desde a noite do jantar beneficente e Clara sentia como se sua vida tivesse virado de cabeça para baixo da melhor forma possível. Rafael havia cumprido sua palavra, visitara a comunidade no fim de semana seguinte, acompanhara uma das campanhas de vacinação e ficara impressionado com a organização e dedicação da equipe. Mãe, você devia ter visto a cara das vizinhas quando o Rafael apareceu aqui domingo passado, disse Clara, arrumando a mesa do café da manhã. Dona Conceição quase desmaiou quando soube quem ele era. Dona Maria riu, servindo café na caneca preferida da filha. Esse homem é especial, filha. Não é todo homem rico que vem numa comunidade e se senta no chão para conversar com as crianças. Clara sorriu, lembrando-se da cena. Rafael havia passado 1 hora brincando com as crianças que aguardavam para ser vacinadas, contando histórias e fazendo-as rirem para diminuir o medo das injeções. Havia algo genuíno na forma como ele interagia com a comunidade, sem a condescendência que Clara já havia presenciado de outros benfeitores. E o que você vai vestir hoje? Perguntou Dona Maria com um sorriso maroto. Clara havia contado à mãe sobre o convite de Rafael para almoçar em um restaurante no centro da cidade. Não era o primeiro encontro deles. Haviam se visto 2 outras vezes, uma para um café e outra para um jantar mais reservado. Cada encontro aprofundava a conexão entre eles, mas também aumentava a ansiedade de Clara sobre as diferenças em suas situações de vida. Aquele vestido azul que a gente comprou no shopping, Clara respondeu verificando as horas. Rafael disse que depois do almoço quer me mostrar algo importante. Importante como? Dona Maria arqueou as sobrancelhas. Eu não sei, mãe. Ele foi muito misterioso. Clara terminou seu café e se levantou. Só disse que tem uma proposta para me fazer. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era Fernanda, colega de Clara do hospital. Clara, você não vai acreditar. O doutor Henrique, lembra dele do jantar beneficente? Ligou aqui no hospital procurando você. Ele quer conversar sobre uma oportunidade de trabalho. Que tipo de oportunidade? Clara perguntou intrigada. Não quis dar detalhes pelo telefone, mas mencionou algo sobre coordenação de um programa de saúde comunitária. Clara, pode ser a chance da sua vida. Depois de desligar, Clara se sentou pensativa. Nas últimas semanas, havia percebido como sua vida começara a mudar de direções inesperadas. O encontro com Rafael havia aberto portas que ela jamais imaginara existirem. 2 horas depois, Clara estava sentada em um elegante restaurante italiano na região da Vila Madalena, observando Rafael ler cuidadosamente um documento que trouxera consigo. Então, ela perguntou curiosa, depois que o garçom serviu o vinho. Rafael sorriu e fechou a pasta. Primeiro me conta como foi sua semana. Clara contou sobre o telefonema de Dr. Henrique e sobre como suas colegas no hospital haviam reagido quando souberam de seus novos contatos na área médica. E como você se sente sobre essas mudanças? Rafael perguntou, cortando delicadamente seu risoto. Animada, mas também um pouco assustada, Clara admitiu. Sinto como se tudo estivesse acontecendo muito rápido. Às vezes me pergunto se mereço tudo isso. Rafael parou de comer e a olhou seriamente. Clara, posso dizer algo que talvez seja direto demais?
Ela assentiu. Você precisa parar de se questionar se merece boas coisas na sua vida. Você trabalha mais do que a maioria das pessoas que conheço. Dedica seus fins de semana a ajudar sua comunidade. Salva vidas todos os dias. Se alguém merece sucesso e reconhecimento, é você. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. É difícil acreditar nisso quando você cresce sempre lutando, sempre sentindo que tem que provar seu valor. Eu entendo, Rafael disse suavemente. Mas chegou a hora de você começar a acreditar no seu próprio valor. Ele pegou a pasta novamente e a abriu. O que me leva à proposta que quero fazer. Clara inclinou-se para a frente curiosa. A Fundação Montenegro aprovou oficialmente o financiamento do seu projeto de vacinação comunitária. R$ 500 mil para o primeiro ano, incluindo van equipada, materiais, salários para uma equipe de 5 pessoas e expansão para outras comunidades. Clara ficou sem fala. Rafael, isso é... Há uma condição, ele continuou sorrindo. Você precisaria deixar seu emprego atual para coordenar o projeto em tempo integral. Seria um grande risco, uma grande mudança. Eu não sei o que dizer. Ainda não terminei. Rafael virou a página do documento. Dr. Paulo me procurou ontem. O Hospital Sírio-Libanês quer criar um programa piloto de saúde comunitária, e eles querem você como coordenadora. É uma posição que combinaria trabalho hospitalar com gestão de projetos comunitários. Clara olhou para Rafael tentando processar tudo. Você está me oferecendo 2 oportunidades incríveis. Estou oferecendo escolhas, Rafael corrigiu, porque acredito que você merece ter opções na vida. Depois do almoço, Rafael levou Clara para um pequeno parque próximo ao restaurante. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, Clara ainda processando as propostas que havia recebido. O sol de março filtrava através das árvores, criando padrões de luz e sombra no caminho à frente deles. Posso fazer uma pergunta? Clara disse finalmente. Sempre. Por que está fazendo tudo isso por mim? E não me diga que é apenas porque admira meu trabalho. Rafael parou de andar e se virou para ela. Porque me apaixonei por você, Clara. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Clara sentiu seu coração parar e depois acelerar violentamente. Rafael, eu sei, ele disse rapidamente. Sei que parece loucura. Nos conhecemos há apenas 3 semanas. Sei que vem de origens diferentes. Que você deve estar pensando que sou apenas mais um homem rico tentando impressionar uma mulher. Não penso isso, Clara disse suavemente. Então, o que pensa? Clara respirou fundo, olhando nos olhos escuros de Rafael. Penso que também estou me apaixonando por você. E isso me aterroriza. Rafael sorriu, e Clara viu alívio e alegria em sua expressão. Por que aterroriza? Porque nossa realidade é muito diferente. Porque não sei se conseguiria me adaptar ao seu mundo. Porque tenho medo de que, quando a novidade passar, você perceba que somos incompatíveis. Rafael pegou as mãos dela entre as suas. Clara, meu mundo não são eventos como aquele jantar beneficente. Meu mundo é acordar cedo para trabalhar. É jantar em casa assistindo jornal. É visitar projetos sociais nos fins de semana. É um mundo muito mais parecido com o seu do que você imagina. E as diferenças financeiras, sociais? São reais, Rafael admitiu. Não vou mentir e dizer que não existem. Mas acredito que o amor verdadeiro supera essas diferenças. E acredito que juntos podemos construir algo especial. Clara olhou ao redor do parque, vendo crianças brincando, casais caminhando, pessoas vivendo suas vidas normais. O que você está me pedindo exatamente? Estou pedindo uma chance. Uma chance para mostrar que isso é real, que pode dar certo. Uma chance para você aceitar uma das oportunidades profissionais. Não por mim, mas por você. Uma chance para construirmos algo juntos. Clara pensou em sua vida até aquele momento. Pensou nas madrugadas estudando enfermagem, nos plantões exaustivos, nos fins de semana vacinando crianças na comunidade. Pensou em Dona Maria, que sempre lhe dissera para não aceitar migalhas da vida, e no irmão que sonhava em ser médico. E se não der certo? Ela perguntou. Ah, se der, Rafael retrucou com um sorriso. Clara sorriu também, sentindo uma coragem crescendo dentro dela. Você sabe que sou teimosa, independente e que nunca vou deixar de ser quem sou. Essas são algumas das coisas que mais amo em você.
E você sabe que vou aceitar a oportunidade no Hospital Sírio-Libanês por mérito próprio, não porque estamos juntos. Eu não esperaria nada menos de você. Clara olhou uma última vez ao redor do parque, depois para Rafael. Então, vamos tentar. Rafael sorriu e se inclinou para beijá-la. Era um beijo suave, cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, Clara sabia que sua vida havia mudado definitivamente naquele momento. Tem mais uma coisa, Rafael disse, parecendo ligeiramente nervoso. O quê? Domingo é o aniversário da minha mãe. Eu vou visitá-la no cemitério, como faço todos os anos. Gostaria que você viesse comigo. Clara percebeu o quanto aquele convite significava para ele. Seria uma honra. 6 meses depois, Clara estava em seu novo escritório no Hospital Sírio-Libanês, revisando relatórios dos programas de saúde comunitária que agora coordenava. Através da janela, podia ver São Paulo se estendendo até o horizonte, uma cidade de contrastes onde uma enfermeira da periferia podia encontrar amor e oportunidades nos lugares mais inesperados. Seu telefone tocou. Era Rafael. Como está o primeiro dia na nova sala? Ele perguntou. Perfeito. Clara sorriu olhando para a foto emoldurada na mesa. Ela e Rafael visitando uma das comunidades onde implementaram o novo programa de vacinação. E hoje à noite, jantar na sua casa. Dona Maria prometeu fazer aquela lasanha que estou sonhando há uma semana. Clara riu. Ela adora você mais do que a mim. Impossível, Rafael disse. Te amo, Clara Santos. Também te amo, Rafael Montenegro. Depois de desligar, Clara olhou novamente pela janela. Havia aprendido que a vida podia surpreender de formas inimagináveis, que o amor podia surgir nos momentos mais improváveis e que, às vezes, a coragem de aceitar mudanças podia levar a destinos mais extraordinários do que qualquer sonho. A enfermeira que um dia foi humilhada em um jantar de ricos havia se tornado uma profissional respeitada, uma mulher amada, e descobrira que seu valor nunca dependeu da aprovação de outros. Dependia apenas de reconhecer em si mesma a força que sempre estivera lá, esperando pelo momento certo para brilhar.